26. 4 bons hábitos de trabalho que o ajudarão a evitar a fadiga e a preocupação. Bom hábito de trabalho número 1. Livre a sua mesa de todos os papéis, exceto aqueles relacionados ao problema imediato. Roland E. Williams, presidente da ferroviária Chicago and Northwestern Railway, disse certa vez: uma pessoa com a mesa cheia de papéis sobre diversos assuntos encontrará o que necessita mais facilmente e mais precisamente se limpar sua mesa de tudo, deixando à mão apenas o trabalho que está realizando no momento. Eu chamo isso de boa administração doméstica e é o passo número 1 em direção à eficiência. Se você visitar a Biblioteca do Congresso em Washington, D.C., encontrará 7 palavras pintadas no teto. 7 palavras escritas pelo poeta Pope. Ordem é a primeira regra do céu. A ordem deveria ser a primeira lei dos negócios também. Mas será verdade? Não. Quase sempre as mesas estão cheias de papéis que não foram vistos há semanas. De fato, o editor do jornal de New Orleans, certa vez, me contou que sua secretária limpou uma de suas mesas e encontrou uma máquina de escrever que estava desaparecida há 2 anos. A mera visão de uma mesa cheia de correspondência não respondida, relatórios e memorandos é suficiente para causar confusão, tensão e preocupação. E muito pior do que isso, a lembrança constante de 1 milhão de coisas para fazer e nenhum tempo para fazê-las pode trazer tensão e fadiga, mas também pode causar preocupação, resultando em alta pressão sanguínea, problemas de coração e úlceras no estômago. O Dr. John H. Stokes, professor do curso de graduação em medicina da Universidade da Pensilvânia, deu uma palestra perante a Convenção Nacional da Associação Médica Americana intitulada Neuroses Funcionais como Complicações de Doença Orgânica. Nessa palestra, o Dr. Stokes relacionou 11 condições sob o título O que procurar no estado de espírito de um paciente. Aqui está o primeiro item daquela relação. O senso de dever ou obrigação. As coisas infindáveis à frente que simplesmente devem ser feitas. Mas como é que um procedimento bastante elementar, como limpar a mesa e tomar decisões, podem ajudar a evitar a pressão alta, o senso de dever de coisas infindáveis que simplesmente devem ser feitas? O Dr. William L. Sadler, famoso psiquiatra, contou sobre um paciente que, simplesmente usando este conselho, evitou um colapso nervoso. O homem era executivo de uma grande empresa de Chicago. Quando chegou ao consultório do Dr. Sadler, estava tenso, nervoso e preocupado. Sabia que estava rumo a um colapso, mas não podia largar o trabalho. Ele precisava de ajuda. Enquanto este homem me contava a sua história, disse o Dr. Sadler, o meu telefone tocou. Era do hospital. E ao invés de deferir sobre a questão, aproveitei o tempo e tomei uma decisão. Sempre resolvo as questões, se possível, na mesma hora. Eu tinha acabado de desligar o telefone e ele tocou novamente. Mais uma vez, uma questão urgente que levei tempo para discutir. A terceira interrupção veio quando um colega foi ao meu consultório para se aconselhar sobre um paciente que estava em estado terminal. Quando terminei de conversar com meu colega, me voltei para o paciente e me desculpei por deixá-lo esperando. Mas a sua aparência estava melhor. Ele tinha um olhar completamente diferente. Não se desculpe, doutor. Este homem disse a Sadler. Nos últimos 10 minutos, acho que descobri o que está errado comigo. Eu vou voltar ao escritório e vou analisar os meus hábitos de trabalho. Mas antes de eu ir, você se importaria que eu olhasse suas gavetas? O Dr. Sadler abriu as gavetas da mesa. Todas vazias, exceto os suprimentos. Conte-me, disse o paciente, onde você guarda os assuntos pendentes? Concluídos, disse Sadler. E onde você guarda a correspondência não respondida? Respondida, Sadler disse a ele. A minha regra é nunca deixar uma carta sem responder. Eu dito a resposta à minha secretária imediatamente.
6 semanas mais tarde, este mesmo executivo convidou o Dr. Sadler para ir ao seu escritório. Ele estava mudado, e a sua mesa também. Ele abriu as gavetas da mesa para mostrar que não havia assuntos pendentes em sua mesa. 6 semanas atrás, este executivo disse: eu tinha 3 mesas diferentes em 2 escritórios diferentes, e estava sobrecarregado de tanto trabalho. Eu nunca acabava. Depois de falar com você, voltei aqui e arrumei todos os relatórios e papéis antigos. Agora eu trabalho em uma mesa, resolvo as coisas à medida em que vão surgindo e não tenho uma montanha de assuntos pendentes me azucrinando e me deixando tenso e preocupado. Mas a coisa mais surpreendente é que eu me recuperei completamente. Não há mais nada de errado com a minha saúde. Charles Evans Hughes, o antigo juiz-chefe do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, disse: homens não morrem de sobrecarga de trabalho. Eles morrem de dissipação e preocupação. Sim, da dissipação de suas energias e preocupação porque parecem nunca terminar o trabalho à sua frente. Bom hábito de trabalho número 2. Faça as coisas de acordo com a sua importância. Henry L. Doherty, fundador da City Service Company, disse que, independentemente do salário que ele pagasse, havia 2 habilidades que ele achava difícil de encontrar. As 2 habilidades inestimáveis são, primeiro, a habilidade de pensar. Segundo, a habilidade de fazer as coisas de acordo com a sua importância. Charles Luckman, o rapaz que começou do nada e subiu em 12 anos à presidência da Pepsodent Company, ganhava um salário de $100 mil por ano e passou a ganhar mais de $1 milhão. Este rapaz declarou que devia muito do seu sucesso ao desenvolvimento das 2 habilidades que Henry L. Doherty disse achar quase impossível de encontrar. Eu levanto às 5 da manhã porque é quando posso pensar melhor do que em qualquer outro momento do dia, e planejar o meu dia para fazer as coisas de acordo com a sua importância. Frank Bettiger, um dos vendedores de seguros de maior sucesso na América, não esperava até às 5 horas da manhã para planejar o seu dia. Ele planejava o seu dia na noite anterior, estabelecia um objetivo para si mesmo, isto é, de vender certo valor em seguros naquele dia. Se ele falhasse, este valor somava-se ao do dia seguinte, e assim por diante. Eu sei por vasta experiência que nem sempre é possível fazer as coisas na ordem de sua importância, mas eu também sei que algum tipo de plano é infinitamente melhor do que improvisar durante o dia. Se George Bernard Shaw não tivesse uma regra séria de fazer as coisas prioritárias primeiro, provavelmente teria falhado como escritor e continuado a trabalhar como caixa de banco por toda a sua vida. O seu plano era escrever 5 páginas por dia. Esse plano o inspirou a continuar escrevendo 5 páginas por dia por 9 anos sofridos, mesmo tendo recebido apenas $30 naqueles 9 anos, cerca de 1 centavo por dia. Até Robinson Crusoe escrevia um cronograma do que faria a cada hora do dia. Bom hábito de trabalho número 3. Quando você enfrentar um problema, resolva-o naquele momento se tiver os fatos necessários para tomar uma decisão. Não protele as decisões. Um dos meus ex-alunos, o falecido H.P. Howell, me disse que quando era membro da diretoria da U.S. Steel, as reuniões muitas vezes eram demoradas. Muitos problemas eram discutidos e poucas decisões eram tomadas. O resultado? Cada membro da diretoria tinha que carregar para casa muitos relatórios para analisar. Finalmente, o Sr. Howell persuadiu a diretoria a tratar de um problema de cada vez e chegar a uma decisão. Sem procrastinação. Sem deixar para depois. A decisão poderia ser a solicitação de fatos adicionais. Poderia ser para fazer algo ou não fazer nada. Mas uma decisão tinha que ser tomada sobre cada problema antes de passar para o próximo. O Sr. Howell me disse que os resultados foram surpreendentes e salutares. A agenda foi zerada. O calendário estava livre. Os membros não precisavam mais levar um monte de relatórios para casa.
Não havia mais preocupação sobre problemas não resolvidos. Uma boa regra não apenas para a diretoria da US Steel, mas para você e eu. Bom hábito de trabalho número 4. Aprenda a organizar, delegar e a supervisionar. Muitos empresários estão se deixando levar à morte prematura porque eles nunca aprenderam a delegar responsabilidade a outros, insistindo em fazer tudo sozinhos. Resultado? Os detalhes e a confusão os oprimem. Eles são levados por uma sensação de pressa, preocupação, ansiedade e tensão. É difícil aprender a delegar responsabilidades, eu sei. Foi difícil para mim, muito difícil. Eu também sei, por experiência, os desastres que podem ser causados quando se delega a autoridade a pessoas erradas. Mas mesmo sendo tão difícil, os executivos devem fazê-lo se quiserem evitar a preocupação, a tensão e a fadiga. Os executivos que constroem grandes negócios e não aprendem a organizar, delegar e a supervisionar, geralmente morrem de problemas do coração com 50 ou 60 e poucos anos. Problemas do coração causados por tensão e preocupações. Quer um exemplo específico? Observe a página de óbitos de seu jornal local.